estou intervindo como primeiro orador em permuta com o senador Capiberibe, a quem agradeço a gentileza desta troca. E venho a essa tribuna, senhor presidente, para falar primordialmente sobre importante data comemorativa que teremos no próximo domingo. Data centenária do primeiro voo de um aeroplano, o primeiro aparelho voador mais pesado que o ar. Mas antes, e com relação também ao tema, eu quero antes aproveitar a data de hoje para cumprimentar e exaltar uma categoria profissional que muito valor possui, justamente porque tem a ver com as modernas operações de voo de nossos dias. Hoje, dia 20 de outubro, é o Dia Internacional do Controlador de Voo, o controlador de tráfego aéreo, uma categoria invisível da sociedade, mas de enorme responsabilidade com a proteção da vida de milhões de pessoas que viajam diariamente pelo mundo. Categoria que garante a segurança do transporte aéreo. Portanto, a saudação e o reconhecimento a essa valorosa classe de trabalhadores, o controlador do tráfego aéreo. Aqui no Brasil são servidores públicos federais do grupo DACTA, Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, função que exige alto nível técnico. Os controladores de tráfego aéreo, a quem saúdo, têm apresentado há bastante tempo várias demandas, tais como o pleito de autonomia civil e não mais subordinação à área militar, assim como pleiteiam também como gratificação por mérito, justas reivindicações, que bem mereceriam a avaliação do governo numa data tão apropriada como esta, o Dia Internacional do Controlador de Tráfego Aéreo. Dito isso, senhor presidente, quero lembrar que há 110 anos, no dia 23 de outubro, num 23 de outubro, como será o do próximo domingo, só que no ano de 1906, Alberto Santos Dumont estarreceu o mundo ao erguer-se do solo pilotando o 14 bis, o primeiro aeroplano, ou seja, o primeiro aparelho voador mais pesado que o ar. Tinha 33 anos de idade, nascido que fora a 20 de julho de 1873, em Palmira, hoje cidade de Santos Dumont, junto ao trecho da ferrovia construída por seu pai, engenheiro Henrique Dumont, no alto da Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais. Aliás, neste local mantém-se em excelentes condições um museu em sua honra, cuja curadora Mônica Castelo Branco é merecedora das maiores homenagens por sua fidelidade desde a infância à memória do pioneiro. Aliás, o chalé de madeira, onde Francisca Dumont deu à luz ao menino Alberto, é conservado como uma verdadeira relíquia lá na cidade de Santos Dumont, em Minas Gerais. Alberto Santos Dumont era neto, pelo lado paterno, dos franceses Francisco e Eufrásia Dumont, que vieram ao Brasil para comprar pedras preciosas e nunca mais voltaram à terra natal. Pelo lado materno, era neto do comendador Francisco de Paula Santos e sua esposa Rosalina, sendo, segundo alguns historiadores, da mesma família de Felipe dos Santos, o precursor de Tiradentes nos movimentos libertários do Brasil. O pai de Alberto, engenheiro formado em Paris, transformou-se alguns anos mais tarde em um grande plantador de café, tendo sido pioneiro na mecanização da lavoura e na contratação de descendentes de italianos para trabalhar na sua fazenda de Ribeirão Preto, em São Paulo. Isto porque, muitos anos antes da Lei Áurea, Henrique Dumont libertara os seus escravos.
Alberto Santos Dumont costumava dizer que seus inventos aeronáuticos tinham cheiro de café. É isso porque foi com a herança do seu pai que financiou todos eles, desde o pequenino balão Brasil, em 1898, até o Demoiselle, em 1909, um verdadeiro avião, na acepção da palavra, que voava a 1.000 metros de altura, a 100 quilômetros por hora. Então, senhora presidente Ana Amélia, ao lado do senador Pedro Chaves, na mesa da direção dos trabalhos, quero ressaltar que é muito interessante dizer, nesta breve memória do nosso brasileiro voador, que Santos Dumont, antes do voo do 14 bis, cujos 110 anos estamos comemorando nesse próximo domingo, percorreu um longo caminho, feito de fatigantes estudos e perigosas experimentações. Fixando residência em Paris aos 18 anos de idade, após a morte do pai, dedicou durante 7 anos todo o seu tempo e seus recursos financeiros ao projeto de voar. Para isto, contratava os melhores professores aposentados de física, mecânica, eletricidade, preparando-se cuidadosamente para realizar seu sonho. Foi aluno visitante nas escolas de engenharia de Paris e Londres. Comprou um automóvel Peugeot em 1891, aliás, o primeiro a ser trazido para o Brasil, para habituar-se ao funcionamento dos motores a gasolina, que mais tarde empregou de forma pioneira para dar dirigibilidade aos balões. Também testou os motores a gasolina das incipientes motocicletas, organizando para isto a primeira corrida de motos na cidade de Paris. Por todas essas razões, é doloroso ouvir alguns incautos atribuírem a von Zeppelin o pioneirismo dos balões dirigíveis, tendo o próprio alemão reconhecido que foi Santos Dumont o primeiro a colocar o motor a gasolina sob um balão em forma de charuto e com ele erguer-se do solo parisiense no caso, no dia 20 de setembro de 1898. E 3 anos mais tarde, em 1901, contornar a Torre Eiffel com seu balão dirigível SD número 6, recebendo o prêmio Deutsche de la Moite, do Aeroclube da França, que reconheceu Dumont como o primeiro aeronauta a conseguir dirigir um balão, ou seja, fazê-lo voar contra o vento, e não somente a favor dele, como os antigos balões redondos, muito coloridos, belos de ver no céu, mas incapazes de retornar por seus próprios meios ao ponto de partida. Foi também durante o voo em que contornou a Torre Eiffel, cujo tempo era controlado, que Santos Dumont, que usava as mãos e os pés para manobrar o seu dirigível, teve grande dificuldade em tirar o relógio do bolso do colete e imaginou como seria prático um relógio de pulso. Ideia que passou ao joalheiro Cartier, responsável por criar o primeiro desses relógios, dando-lhe o nome, é claro, de Santos Dumont. Importante é também registrar que ele distribuiu todo o dinheiro do prêmio que recebeu, quantia equivalente a uns $100 mil de hoje, entre seus colaboradores e os operários pobres de Paris, para que esses pudessem retirar milhares de instrumentos de trabalho empenhados durante muitos anos de experiência. Quando Alberto Santos Dumont deu o nome de 14 bis ao primeiro avião, ou seja, ao primeiro objeto voador mais pesado do que o ar, identificado por um comitê de experts do Aeroclube da França, foi porque, antes dele, já construíra e voara, por sua própria conta e risco, em outros 14 balões, 13 deles dirigíveis. E antes de voar com o novo modelo, amarrou ao balão dirigível SD número 14,
e ergueu-o nos ares para testar o equilíbrio de sua aerodinâmica. Por isso, o nome 14 bis. O segundo 14, em homenagem ao último balão dirigível construído por Santos Dumont. Então, senhora presidente, senadoras, senadores, telespectadores, nesse momento, a bem da verdade, irei argumentar sobre a polêmica que hoje ainda existe. Se os irmãos Wright voaram ou não antes de Santos Dumont, fato que ganhou atualidade na abertura das últimas Olimpíadas. Em verdade, os jornais dos Estados Unidos só começaram a reivindicar para o seu país o pioneirismo do primeiro voo às vésperas da Primeira Guerra Mundial, já antevendo o papel dos aviões como arma de guerra. Antes disso, sempre reconheceram Santos Dumont como pioneiro, inclusive na inauguração da primeira fábrica de aviões norte-americanos em 1912, em St. Louis, quando o brasileiro foi convidado a cortar a fita inaugural ao lado do presidente da República, Woodrow Wilson. Isto porque, além de não registrar em proveito próprio seus inventos, Santos Dumont publicava todos os detalhes da construção em jornais e revistas de todo o mundo. Assim, a indústria aeronáutica da Europa e dos Estados Unidos nasceu dos inventos do brasileiro Santos Dumont e não dos irmãos Wright. Mas vamos relembrar também a palavra do próprio Alberto Santos Dumont, quando tomou conhecimento pela imprensa de que os irmãos Wright teriam voado antes dele sem testemunhas. Escreveu Santos Dumont: no meu íntimo, acredito que ninguém pode me arrebatar essa conquista. O que diriam Edison, Graham Bell ou Marconi, se depois que apresentaram em público a lâmpada elétrica, o telefone e o telégrafo sem fios, outra pessoa se apresentasse dizendo que os tinha inventado antes dele? A verdade se fará por si mesma, por tudo que nós estamos realizando aqui na França. Eu e outros aeronautas, é feito diante do povo, tudo é feito diante do povo e das comissões científicas em plena luz do sol. Falou à época Santos Dumont, em plena luz do sol. Isto é como aconteceu o voo do 14 bis, há exatamente 110 anos em Paris. Senador Dário Berger, que estamos aqui relembrando. No próximo domingo, 110 anos do primeiro voo de um aparelho mais pesado que o ar. E foi narrado pelo escritor Alcide Wish, em seu romance histórico, muitas vezes premiado, chamado Nos Céus de Paris. Romance que recomendo a quem não teve oportunidade de lê-lo, como consulta sobre este memorável brasileiro. O motor roncou em sua potência máxima. Alberto, preocupado com as pessoas que se aglomeravam por todos os lados na Torre Eiffel, pediu com amplos gestos que se afastassem. Depois fez o sinal da cruz e colocou a mão direita sobre a medalha de São Bento, presente da princesa Isabel, que nunca tirava do seu pulso esquerdo. Milhares de olhos se fixaram no aeroplano que avançava rápido pelo gramado. Pouco a pouco as rodas foram se desprendendo do chão e o 14 bis ergueu-se a 2 metros de altura. Depois de percorrer um pouco mais de 50 metros, a aeronave fez uma graciosa curva para a esquerda sob o olhar incrédulo da multidão. Santos Dumont cortou o circuito e deixou o 14 bis aterrissar com alguma violência, mas sem avaria. O sol já se inclinava para o poente, pintando a tarde de rosa e violeta. No alto do céu, uma ave de longas asas fazia evoluções sobre o Bois de Boulogne. No meio da clareira de Bagatelle, o povo arrancou Santos Dumont do 14 bis e o carregou em triunfo. O milagre do primeiro voo sem auxílio de balão havia acontecido diante de centenas de pessoas, sendo documentado por milhares de fotografias e até filmado de forma artesanal.
Nos anos seguintes, pelo gênio e coragem daquele homem, os aviões iriam disputar espaço com as aves nos céus de Paris, nos céus do Brasil e nos céus do planeta. Então, porque se não tivesse havido o 14 bis, por que não dizer, haveria hoje os Boeings, os Airbus, os aviões da Embraer e as aeronaves interplanetárias? Santos Dumont, o pioneiro aeroespacial, cuja lembrança vamos comemorar no próximo domingo de 110 anos do primeiro voo em Paris, ao redor da Torre Eiffel. Era isto, senhora presidente. Obrigado.